Olá, começa agora o programa Gestão com Identidade. E hoje vamos mergulhar no agronegócio, um setor que tem registrado crescimento contínuo e mesmo com a crise causada pela pandemia vem crescendo. De janeiro a junho deste ano, o Produto Interno Bruto gerado pelo setor do agronegócio cresceu 5,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a USP, Universidade de São Paulo. Enquanto isso, o PIB do Brasil recuou 5,9% no mesmo comparativo de acordo com o IBGE. Para alcançar resultados melhores a cada ano, as empresas do setor estão aprimorando a sua gestão. E neste programa você vai conhecer uma delas, a Minas Verde. A empresa está sediada no sul de Minas e foi fundada há 45 anos. Confira a primeira reportagem. É agora que a terra recebe a esperança em forma de semente. O desejo do produtor é que chuva e sol cheguem na dose certa para garantir uma plantação forte e saudável. E que a colheita gere os rendimentos que vão garantir a lucratividade do negócio e o próximo plantio. Uma ajuda importante para o produtor rural do sul de Minas está nesta equipe. O agricultor antes usava muito os trabalhos manuais na propriedade, com máquinas ainda de baixa tecnologia, e hoje, pelo contrário, estamos usando cada vez menos o trabalho manual e mais as máquinas com mais tecnologia, com mais inteligência, com mais recursos, né, que fazem com que ele produza com melhor qualidade em menor tempo. A Minas Verde se orgulha de ter participado dessa reviravolta nos métodos de produção adotados nos últimos anos em Minas Gerais. A concessionária vende com exclusividade tratores da John Deere, indústria sediada nos Estados Unidos e fundada há 183 anos. Álvaro se sente realizado por ser um facilitador nesse processo de modernização do campo, especialmente por estar fazendo isso para a comunidade onde nasceu e dentro de uma empresa que tem o mesmo compromisso. Eu vejo que no meu caso existe um alinhamento muito grande. Eu deveria trazer algum desenvolvimento para a minha região. Há 7 anos, o executivo lidera a operação e o comercial da Minas Verde e viu a paisagem do sul de Minas mudar nos últimos anos. De terra produtora de café, a região se tornou fonte de multigrãos. Isso tem trazido um choque de cultura, porque os grãos, ele automaticamente exige uma tecnificação. E com isso, todas as culturas hoje, eles buscam tecnologia. E a notícia de que tecnologias de última geração, mesmo custando um pouco mais, reduzem gastos e trazem mais segurança para o resultado da lavoura, se espalhou entre os produtores, que passaram a escolher a marca dos tratores verdes. Viram na prática, seja na propriedade deles ou na propriedade do vizinho, um resultado, principalmente maior produtividade. De produtividade, a Minas Verde entende, pois vem crescendo todo ano a uma média de 20%, mesmo quando o mercado brasileiro esteve em recessão ou com baixo crescimento. A empresa está embalada pelo desenvolvimento do agronegócio. É um setor que é muito pouco afetado pela crise e há grandes oportunidades, tanto de expansão das áreas, quanto também essa nova fase da tecnologia que está sendo buscada no campo. E para continuar o crescimento externo, a Minas Verde investiu em mudanças internas. Com a atuação dos consultores do Áquila, a empresa desenvolveu um detalhado planejamento estratégico. Trabalhamos muito bem o planejamento, inteligência e nós projetamos os objetivos que a gente gostaria de alcançar no curto, no médio e no longo prazo. Controlar os fatos ao invés de ser controlada por eles. Esse se tornou o lema da Minas Verde após a adoção de indicadores confiáveis. Os indicadores vão me dar mais segurança se eu estou indo na direção que a gente planejou, né? Então, eu acompanhando o faturamento, é claro que eu tenho que olhar custos, margem, despesas, tem muitos indicadores financeiros, além de indicadores de mercado, né, como satisfação de cliente, participação de mercado. Pedro é da equipe do Áquila, a consultoria contratada para implantar metodologias para as áreas financeira e comercial, com vários desdobramentos, entre eles gestão do território, voltado para vendas, e planejamento estratégico, um guia para as decisões a serem tomadas nos próximos anos.
Todas as metodologias que foram implementadas durante o nosso trabalho foram rapidamente absorvidas pelos colaboradores e rapidamente conseguiram aplicar tudo aquilo que estava sendo ensinado. As reuniões dos rituais de gestão realizadas todo mês passaram a ser um compromisso de todos os gestores. Nelas ocorre o alinhamento entre o que foi planejado e o que foi executado. Se necessário, o plano de ações é revisto e incrementado. Mas uma coisa é certa: todos precisam prestar contas do que têm feito. Os rituais de gestão são muito importantes porque ele nos ajuda, dentro do que foi previsto para o desdobramento da estratégia da empresa, a fazer um realinhamento com a liderança e a gestão da empresa ao longo do ano. Fazer a gestão de forma mais equilibrada da empresa e estimulando com que todas as áreas possam evoluir juntas. Custódio e o irmão Aderley comandam as decisões mais estratégicas do negócio. Eles são filhos do fundador e acompanham o pai desde o primeiro empreendimento, uma empresa de insumos agrícolas. Com o falecimento do pai, os irmãos se uniram. Ao longo dos anos, o negócio se tornou referência no sul de Minas e já são 9 lojas atendendo o produtor rural, com equipamentos usados para plantio e colheita e muitos serviços. A chegada do Áquila intensifica o processo de amadurecimento da gestão, iniciado pelos irmãos nos últimos anos, com a contratação de executivos bem selecionados. O processo de profissionalização para a empresa que está em franco crescimento é importante para que ela tenha um crescimento sustentável. Além de ser distribuidora dos tratores John Deere, a Minas Verde vende pneus, peças e implementos agrícolas para produtores de café, grãos, hortaliças e de gado leiteiro e de corte. Chamar o Áquila para ajudar a empresa a melhorar os controles internos foi a decisão que preparou a empresa para esta nova fase de crescimento. Foi um investimento muito importante a nossa parceria com a Áquila. Eu acredito que o desenvolvimento da nossa equipe, qual a melhor forma de estabelecer essas metas, como acompanhar e fazer um plano de ação de qualidade juntamente com a equipe. Bem ao estilo Áquila, essa troca de conhecimento se deu de forma ágil e lado a lado com a Minas Verde. A nossa equipe de gestores, ela se desenvolveu com um treinamento prático e um desenvolvimento na prática juntamente com os consultores do Áquila. O noticiário deixa claro que os próximos anos continuarão a ser de fartura no campo brasileiro. Nosso país já é o maior produtor mundial de alimentos e, com a constante modernização de técnicas de plantio e de equipamentos, as exportações tendem a aumentar ainda mais, porque comprador não falta. Essa projeção do crescimento da demanda de alimentos por volta aí de 40% a 50% nos próximos 30 anos, que a demanda global de alimentos deve crescer ainda. Um mercado comprador crescente e a administração interna em ordem é tudo o que uma empresa precisa para crescer. Convidamos um dos acionistas da Minas Verde e também filho do fundador para contar para nós mais detalhes sobre essa história tão empreendedora. Aderley José Freire divide com o irmão Custódio Freire a linha de comando do grupo que tem a Minas Verde e mais 2 negócios. Aderley é administrador com pós-graduação em gestão de negócios. Aderley, bom dia, seja bem-vindo ao Gestão com Identidade. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Trocando ideias e falando das nossas experiências. Prazer é todo nosso de ter você aqui. Aderley, eu queria começar falando sobre a sua chegada no negócio fundado pelo seu pai há 45 anos. Aos 10 anos de idade, você já começou por lá, já como office boy. Eu queria saber, me conta, você levava a sério ou levava na brincadeira? Levava a sério. Tinha já as minhas responsabilidades, né? Apesar de pequenas, eu ainda estudava, durante um período do dia eu trabalhava, mas durante esse tempo tinha atividades que eram de minha responsabilidade, né? A empresa era pequena, tinha 3, 4 funcionários, né? Então era só um negócio muito pequenininho, né? Então com isso eu tinha que exercer as minhas atividades, a empresa parava. Falando do seu pai, aos 16 anos, quando você tinha 16 anos, ele resolveu se afastar do negócio e você assumiu a empresa. Como que você deu conta desse desafio tão jovem? Isso foi um processo meio que natural, né? Ele foi se afastando e, né, por problemas pessoais, e eu fui tendo que assumir, tendo que estar na empresa, né? E não tinha outra pessoa, né? Tinha que ser eu, então não tinha
não tinha como passar para ninguém, né? Então ainda estava estudando, continuei, né? Aí eu já estudava à noite e durante o dia todo estava no negócio, né? Fazendo a empresa funcionar, crescer, desenvolver, isso desde o começo. E além da Minas Verde, mais 2 empresas foram criadas por você e o seu irmão Custódio. Vamos começar pela Realville, que é uma incorporadora, certo? Me fala um pouquinho sobre ela. Sim, é uma empresa pequena em nível de incorporadora, né? Mas atua a nível local, que a gente viu oportunidade, né? Viu que existia dentro desse segmento na região um gap, uma carência, né, de empreendimentos voltados principalmente para a classe C e D, né, que o pessoal sempre, quando pegava um empreendimento, vamos fazer um empreendimento, sempre olhava para a classe A e B, né. A gente viu que a classe C e D tinha ali uma carência, uma necessidade. E aí, olhando para isso, a gente criou a empresa, né, caminhando nesse sentido, né, de ser uma empresa de mais foco residencial, habitacional, né, de fazemos loteamentos na região. E um outro negócio do grupo é a VetBR, antiga Casa da Vaca. Nesse negócio, a família tem sociedade com um fundo de investimento. Vocês tiveram que fazer algum tipo de mudança interna para atrair esses fundos de investimento, esse fundo de investimento externo? Sim, nós tivemos que preparar a empresa para isso, né, porque a empresa pequena, familiar, né, que veio desde 75, né, a gente tinha a gestão, uma gestão muito pessoal, muito ali baseada em pessoas que se construíram, se criaram dentro desse negócio, né, e a gente teve que buscar conhecimento externo, teve que trazer consultorias, trazer empresas para nos ajudar a estruturar a empresa e fazer com que ela tivesse uma solidez de gestão, né, que a gente pudesse se aliar a um fundo, que foi o que nós fizemos, né. Então, um processo de construção que levou aí, sei lá, 5, 8 anos. Vamos dar um foco agora especial na Minas Verde. A gente viu na reportagem que passou aqui que a concessionária vende tratores e colheitadeiras e ainda presta serviço aos produtores. Nessa região do sul de Minas, são produzidos vários tipos de grãos. Vocês têm equipamento para conseguir atender todos eles? Olha, tem. Para grãos, nós temos todos os equipamentos, né? Se uma pessoa quiser falar, olha, eu vou produzir grão, eu vou comprar só John Deere, ele vai produzir grão com a maior eficiência do mercado, indiscutivelmente. E a nossa equipe de consultores foi chamada justamente para ajudar vocês a repensar a atuação da equipe comercial e também a administrativa da Minas Verde. Qual era o problema na época? Qual era a dor de vocês? Começamos como concessionário em janeiro de 2007, né, com um crescimento acelerado, né? Então, às vezes, chega em alguns momentos, a gente tinha que parar e pensar por onde dar foco, onde estão as melhores oportunidades, né? Então, o Aquila nos ajudou muito em buscar essas, eles chamam, né, de alavanca de crescimento, né? Então, buscar e identificar e colocar planos para que essas alavancas fossem realmente umas alavancas para o negócio. Inclusive, desenvolver a estratégia de gestão do território foi um aprendizado importante para a sua equipe, provavelmente, certo? Sim, claro. Vocês conseguiram enxergar oportunidades e desafios onde antes vocês não viam? Sim. Por exemplo, pecuária, que a gente às vezes deixava um pouco de lado, a hora que a gente foi fazer foi analisar isso mais profundamente, a gente viu que tinha ali oportunidade para a gente atuar um pouco melhor, né? E assim, foi muito importante para a gente conseguir caminhar no sentido de crescimento, de continuar o crescimento de market share, né? Porque quando a gente assumiu a região, a gente tinha um market share de 5%. Né? Em 2019, a gente estava com 35%. Então, foi um crescimento muito grande e para isso nós precisamos enxergar todas as oportunidades. Então, esse trabalho foi muito importante para a gente enxergar isso e fazer planos para isso. Essa conversa com o empresário Aderley Freire vai continuar no próximo bloco. Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir
nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Quando a empresa tem segurança sobre o valor das soluções que oferece ao mercado, ela não precisa fazer esforços para vender, para provar ao cliente que os produtos e serviços dela realmente funcionam. E isso ocorre mesmo quando a empresa promove uma ruptura no mercado, lançando tecnologias que surpreendem o consumidor. Confira agora a segunda reportagem sobre a Minas Verde, concessionária de tratores super modernos que atua em várias cidades do sul de Minas. A Shidani vive o desafio de todo produtor: plantar e nunca ter certeza sobre quanto irá colher e qual será a remuneração. O preço de venda nossa, entre aspas, hoje já é taxado pela bolsa, né? Então a gente tem que conseguir economizar para ter uma maior rentabilidade no nosso negócio. Para a Shidani, a economia no processo de plantio de 900 hectares veio na forma de investimento, comprando tratores de última geração. O primeiro resultado foi na redução de custos com mão de obra e retrabalho. Por não ter margem de erro humana, né? Ele diminui muito essa margem, então a gente está conseguindo ter uma eficiência bem melhor em relação a antes da tecnologia, né? Álvaro conhece bem as rotinas da fazenda de Ashidani e traz para ele as soluções de maquinário que a Minas Verde tem para todas as etapas da lavoura. Nós trabalhamos muito na entrega de valor. A gente constrói uma solução, é muito mais do que produto. Então a gente não vende simplesmente uma colheitadeira, nós temos que vender a solução de colheita. Ter incrementado os processos de plantio e colheita de milho, soja, feijão e trigo com tratores modernos foi a grande mudança feita por Ashidani nos últimos 7 anos. Hoje ele conta a grande lição que comenta com os amigos. Teria investido em tecnologia mais cedo. E de toda essa tecnologia, o Elson também é um entendido. Ele acumula mais de 40 anos de atuação como mecânico e aprendeu a profissão num tempo em que não havia escolas especializadas. A gente aprendia com outras pessoas, aí não tinha treinamento, não tinha instrução, então você sempre estava aprendendo com os mais velhos. Há 13 anos, essa história mudou. Como técnico mecânico da Minas Verde, o Elson passou a ter treinamentos constantes e passou a dominar o sistema computadorizado que garante o funcionamento dos tratores mais avançados do mercado. E foi preparado também para estar na linha de frente do atendimento aos produtores rurais, porque na Minas Verde o cliente tem passe livre para chegar a hora que quiser, inclusive quando está diante de um problema. O cliente, às vezes, no meio do seu plantio, no meio da colheita, quebra uma máquina, o cliente vai ficar exaltado. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é ouvir primeiro, dar atenção a ele e mostrar para ele, provar para ele que a gente está lá só para levar a solução para ele. O volume de demanda da área de serviços da Minas Verde cresce todo mês por conta da venda de novas máquinas que passam a ser inseridas no cronograma de revisão. E tantas vendas são fruto de uma estratégia comercial vencedora, fundamentada em muita pesquisa. Quem coordena a conversa da empresa com o mercado é o Magnum, da Central de Relacionamento e Marketing. Aqui, o achismo não entra. A análise dos dados geográficos, analisando as cidades com seu potencial de produção das principais culturas da nossa região, que são café, grãos, a pecuária, hortaliças, e analisando a participação da concorrência. Essas informações se transformam em estratégias que movimentam as ações comerciais da empresa. As estratégias comerciais da Minas Verde, ela é 100% baseadas em fatos e dados, né? Seja ela para máquinas, para peças, serviços, ela é toda baseada seguindo uma metodologia de funil de vendas e a análise de histórico das vendas e oportunidades futuras. Pedro está na equipe do Aquila que implementou todas as mudanças de processos na área comercial. O que fizemos na Minas Verde foi traduzir algumas dessas informações externas existentes no mercado, como dados populacionais de IBGE, de quantidade de equipamentos espalhados pela nossa região de atuação, trabalhá-los e aí direcionar a nossa equipe. Você notou aí que o Pedro disse nossa equipe, só que ele não é empregado da Minas Verde e foi exatamente esse diferencial de envolvimento pessoal que fez a Minas Verde contratar a consultoria do Aquila. Uma abordagem
bem diferente de uma consultoria normal, que vem, faz uma visita, um checklist, diagnóstico. Eles se colocaram como profissionais da empresa, como se fossem contratados da Minas Verde. Então eles vestem a camisa da empresa literalmente. Para lidar com esse novo jeito de trabalhar, usando a pesquisa de mercado a favor das vendas, a equipe do Aquila repassou conhecimento por meio de várias capacitações durante toda a consultoria encerrada no ano passado. A gente trabalhava cada vendedor, cada consultor estratégico de negócios e falando também dos outros setores de peças e serviços, identificava as oportunidades de melhoria de cada um e direcionava para o alcance dos resultados. No setor de peças, manter o ritmo do atendimento é responsabilidade do Renan. Ele e a equipe precisam entender bem a dinâmica de vendas e as rotinas dos produtores para que o estoque seja o espelho da demanda real, garantindo que a empresa tenha o produto sempre à mão para qual for a demanda do cliente. O primeiro ponto é a gente ter as peças corretas no estoque, que ele espera chegar aqui e encontrar. Para não faltar o necessário, entra a ciência, análise de vendas passadas e estimativa para o futuro. E aí é preciso considerar tudo, desde aumento recente na área de plantio dos produtores, até, por exemplo, uma tempestade fora de hora. Quando o problema chega, o consumidor quer solução imediata. Porque ele tem uma janela muito apertada de plantio, de colheita ou de pulverização. Então, cada minuto da sua máquina parada é dinheiro perdido ou tempo de janela perdido. Para reduzir a ansiedade dos produtores e mostrar que é parceira, a Minas Verde passou a oferecer o serviço Corujão, um caminhão que parte à noite do centro de distribuição da John Deere, em São Paulo, e chega nas lojas da Minas Verde, no sul de Minas, de manhã cedinho. Então, se ele chegar na loja às 5 horas pedindo um motor, ele consegue ter ele no outro dia às 8 horas da manhã. A certeza da agilidade para atender e resolver qualquer situação é um dos argumentos mais fortes que o Rander usa na hora de vender um trator, um pneu ou um serviço, por exemplo. Mas, em primeiro lugar, ele usa a técnica de ouvir para mapear corretamente qual será a melhor solução para cada caso. Não existe cliente impossível de agradar. Eu acho que a partir do momento que você compreende e fala a língua do cliente e consegue entender qual a verdadeira necessidade do cliente, esse cliente normalmente ele vai se sentir agradado. Rander também foi treinado pela equipe do Aquila dentro do programa de excelência comercial e aprendeu a ser mais exigente, mesmo quando bate todas as metas. O maior aprendizado que eu tirei com eles foi em questão de que sempre a gente ainda pode aprender um pouco mais. Com toda a equipe alinhada às estratégias e focada na conquista de resultados, a Minas Verde vem consolidando sua posição como fornecedora premium de soluções para o setor do agronegócio no sul de Minas. Nós passamos a ter mais rituais de análise de fatos e dados para que a gente criasse os nossos planos de ação, os nossos planos táticos e até estratégicos. A sua chance de sucesso é maior. Quem é líder de equipe sabe que o sucesso também depende de ter profissionais competentes ingressando no quadro de colaboradores todo ano, ainda mais nesta fase de crescimento em que está a Minas Verde. Para isso, a empresa está participando do edital de seleção do governo federal para o programa de residência profissional agrícola, que, assim como na medicina, que tem a residência hospitalar, abriu vagas para estudantes dos últimos anos de faculdades ligadas ao agronegócio para desenvolverem o lado prático da profissão. Para não sair um profissional somente com diploma, com alguma experiência. Aprender realmente uma profissão na prática, ingressar na empresa e fazer carreira aqui dentro. Uma porta de entrada para bons profissionais. Vamos então continuar nossa conversa com o acionista da Minas Verde e também filho do fundador, Aderlei José Freire. Aderlei, nós vimos na reportagem como a empresa investe na qualificação para que a equipe esteja sempre preparada para as demandas dos clientes. Como vocês organizam isso no dia a dia? Porque muitas empresas consideram ou treinamento, às vezes, uma perda de tempo, ou ter que parar a rotina para poder aplicar um treinamento difícil. Esse é um tempo que a gente ganha, porque quando você cuida bem do conhecimento do seu time, cuida bem das pessoas, eles vão cuidar bem dos seus clientes. Então tem aí uma necessidade muito grande de desenvolver, de treinar, um técnico, para ele ficar bom, para ele ficar um técnico que dá conta de resolver o que precisa, é de 3 a 5 anos.
A agricultura, você não tem tempo para esperar. A chuva vai começar e você precisa colher antes dela. Ou a chuva vai começar e você tem que plantar para a planta tá nascendo, germinando na hora certa. Então, os ciclos são muito curtos, né? Então, nós precisamos de pessoas preparadas para que esses equipamentos estejam preparados na hora certa. Vamos falar um pouquinho, então, agora dos rituais de gestão. No Aquila, a gente valoriza muito os rituais, tanto pela disciplina, quanto também pelo tempo que a gente tem, né, de sentar com todas as partes envolvidas da empresa, então, desde o alinhamento com a grande liderança até os gestores, né, que são responsáveis pela operação. Você já fazia esse tipo de reunião antes? A gente sempre teve uma disciplina em fazer, em buscar analisar resultado, a fazer planejamento, né? Com o Aquila, a gente consegue ver muito mais, ser muito mais assertivo no que está olhando, né? Às vezes você olhava para indicadores que não estavam te indicando muita coisa, né? E quando você senta para fazer um planejamento e fazer uma coisa mais organizada, você consegue ver ou consegue mapear quais são os indicadores que realmente te trazem ou te ajudam a tomar as decisões corretas na hora certa, né? Aderley, aproveitando que você falou sobre indicadores, um dos focos que o Aquila deu foi justamente personalizar esses indicadores para o negócio de vocês, até para garantir o alinhamento de meta, certo? A definição do indicador correto, né, é o primeiro passo, né, que o Aquila nos ajudou a identificar quais eram. Aí depois vem a definição das metas corretas para esses indicadores, né? A gente conseguiu atingir resultado e conseguiu melhorar a performance do todo, né? E agora falando sobre crescimento, falando, né, sobre resultado. A Minas Verde ela tem conseguido crescer de 20% a 25% ao ano há mais de 10 anos, mesmo em períodos de crise econômica, né, inclusive agora durante a pandemia. Na sua opinião, esses resultados, eles vêm de enxugar os custos ou de aprimorar as ações comerciais, ou ele é um misto entre as duas coisas? Para mim, né, na nossa visão, né, como empreendedor, a primeira coisa que a gente tem que ser muito bom, né, é enxergar potencial de mercado, enxergar oportunidades no mercado, né? Se a gente conseguir enxergar isso e traduzir isso em ações para todas as pessoas da empresa, usar o conhecimento que existe dentro da empresa, né, você vai gerar um financeiro saudável. E focar muito nos controles também, né? Sim. Porque não é só porque a empresa está vendendo mais que necessariamente ela vai dar lucro. Com certeza. Então, é fundamental, né, essa gestão para que você consiga produzir resultado realmente. Senão você pode produzir, às vezes, dívida, né? E falando de crescimento, vocês têm 10 filiais, certo? Sim, hoje são 10 lojas. Tem espaço para crescer mais? Sempre tem, né? Quando a gente olha para trás, 10, 12, 15 anos atrás, Sul de Minas não tinha nada de grão. O Sul de Minas era altamente importador de grão, importava de outras regiões do Brasil, né? Hoje o Sul de Minas é, sei lá, provavelmente autossustentável ou até exportador. O grão é um alto negócio para o Sul de Minas, porque já que existe um consumo, né? E quando eu compro um produto no Mato Grosso, em Goiás, no Centro-Oeste, Norte e outras regiões, eu tenho um frete, né? E o produtor do Sul de Minas, ele ganha esse frete. Excelente. Nós falamos aqui da importância de fazer bem feita a venda consultiva. Você acha que esse modo de trabalhar também explica o crescimento contínuo de vocês? A gente acredita muito, né, que o apoio ao cliente, ajudar o cliente a fazer o seu negócio bem feito, né, isso faz com que o cliente tenha a sua atividade rentável, lucrativa, né, e ele cresça e seja um parceiro cada vez melhor nosso e nós cada vez mais dele. A gente acha que isso tem um valor muito grande. A principal alavanca de crescimento do negócio, né, é essa proximidade, né, e esse trabalho que a gente faz com os clientes. Isso é muito importante. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Aderley, a gente deseja crescimento nos 3 negócios de vocês, muita prosperidade. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu é que agradeço, né, e foi um prazer trabalhar com o Aquila durante o tempo que esteve lá conosco e com certeza estará em novos projetos junto conosco. A gente conta muito com isso para continuar alavancando, continuar crescendo a empresa, continuar transformando a empresa em uma empresa melhor para os funcionários, para os clientes, né, e consequentemente para a comunidade no modo geral. Excelente, obrigada. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com os seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que os nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade@aquila.com.br.
E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!